Uma tendência muito comum no nosso tempo atual, que veio muito naquela onda, né, de niilismo, de existencialismo, de absurdismo, que foi trazida lá pelo século XX. Já depois de Nietzsche e aqueles outros filósofos, né, como Sartre, o Camus, e até, de certa forma, né, depois, coisas mais recentes, tipo Foucault e outros filósofos que pensaram sobre as questões sociais, é uma tendência de sempre desconfiar dos outros, né? E há aquela frase célebre, né, do Sartre, que diz que o inferno são os outros, né? E, enfim, é claro que a gente pode pensar que isso foi dito em um contexto, etc. Mas o fato é que as pessoas pegam certos trechos e sempre usam como uma espécie de motes que vão ser levados para sempre, né? Já trouxe o exemplo aqui desse livro, né, do O Saber dos Antigos, tem um link dele na descrição, caso te interesse, e falou sobre essa frase de Nietzsche que diz que Deus está morto, né? E que ela tem uma série de camadas, e Nietzsche falava de uma forma metafórica, né? E não, e não de forma literal, como muitas pessoas às vezes interpretavam, né? Muitos ateus também utilizam isso como base de argumentação. O fato é que o inferno não são os outros, né? Isso já é algo que é assunto da filosofia desde sempre. Então a filosofia trata de várias coisas, mas principalmente do aspecto da nossa identidade, quem sou, né? E quem sou vai envolver outras coisas, no caso o outro, né? Eu falo muito aqui sobre o Gustavo Corsão, que ele tem um livro chamado A Descoberta do Outro, né? Onde na minha trajetória, né, eu penso que para todos isso vai ser assim de alguma forma, né, não exatamente igual como aconteceu comigo, mas na minha trajetória o aspecto de descobrir o outro como uma pessoa, como um mundo, como um universo diferente de mim, foi algo que me deu bastante peso na vida, né? Peso no aspecto positivo, assim, como se me arraigasse na realidade. Porque, de alguma forma, eu sempre fui muito autocentrado, sempre tive muita dificuldade de, vamos dizer, abrir os meus horizontes e ampliar a minha base de convivência, ampliar meu círculo de relações. Porque, para mim, a convivência sempre foi algo muito difícil. E ainda que eu pudesse concordar com o inferno são os outros, né? Isso não é algo que seja realidade, na verdade. E é sempre bom a gente pensar o seguinte: se o inferno são os outros para mim, de alguma forma o inferno são os outros sou eu para outras pessoas, né? Se tem coisas no outro que nós não gostamos, que nós reprovamos, né? Não, claro, tirando aqui os aspectos viciosos, né? Tipo, a pessoa é um alcoólatra, inveterado, né? A pessoa tem altos vícios, é totalmente mentirosa, infiel, incapaz de manter o seu compromisso. Isso realmente são elementos reprováveis que devemos todos lutar contra em alguma medida, e todos nós de alguma forma carregamos um pouco desses problemas, tá? É, e aí nós devemos trabalhar para resolver esses elementos em nós, né? A garganta está um pouco oscilante. Mas no que tange ao caso de cada um ter um jeito próprio, uma maneira própria de ver o mundo, isso é algo muito relativo, né? Então, dentro das relações são relativas, né? Dentro das relações nós temos muito esse elemento de relatividade, que está muito relacionado com uma coisa que eu sempre digo aqui: a maneira como nós valorizamos o mundo, né? E daria para falar muito sobre isso, mas é uma coisa que me foi abrindo como uma realidade quando eu comecei a estudar sobre o tema dos temperamentos, né? E percebi que cada um dos temperamentos ele valoriza um aspecto diferente do mundo, da cultura, da realidade, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o melancólico ele é mais contemplativo, de certa forma ele tem uma valorização maior pela beleza, pela arte. A gente pode falar que o colérico ele gosta da ação, do trabalho, né, de movimentar os grupos, da competição. A gente pode falar que o sanguíneo ele é mais comunicativo, ele aprecia a convivência, ele aprecia as relações, formar laços através da conversa, né,
do diálogo. E pode falar que o fleumático ele é mais tranquilo, alguém que gosta mais vamos dizer assim, de uma vida mais pacata, de uma vida mais com menos estresse, né? Vamos dizer assim, é uma pessoa que leva a vida na tranquilidade e não, de certa forma, ele não se deixa afetar ou abalar muito pelas questões no seu externo, né? Falando assim rapidamente, simplesmente para trazer alguns exemplos, né? Acho que eu não deveria ter feito isso. Mas o fato é que cada um de nós leva conosco um conjunto de valores que aí a gente pode trazer como uma espécie de tendência do nosso temperamento, ou pode trazer como uma espécie de elementos que nós desenvolvemos, seja através da religião, seja através da nossa família, seja através do nosso contexto social, ou seja através de elementos que nós desenvolvemos dentro de nós. Quando eu falo aqui de educação sentimental no canal, eu penso que isso é uma chave muito grande para poder trabalhar as relações humanas, porque dentro do aspecto da educação sentimental, ampliamos nosso conjunto de valores, a nossa capacidade de nos abrir para certos valores da vida e certos elementos de perceber culturalmente, vamos dizer assim, né, para dar um contexto, de perceber culturalmente onde está o valor da vida, né? Então, por quê? Porque na educação sentimental nós levamos em conta o aspecto genético, ou seja, o aspecto que já carregamos, né? Levamos em conta o aspecto social, né? Não tiramos isso de jogo, mas adicionamos a alma humana. E dentro da alma humana todo o universo de acepções que precisamos trazer. Então, será que o inferno são realmente os outros? Né? Ou será que o outro, ele como eu, talvez não se conhece? É algo a se pensar. Talvez o outro, assim como eu, não saiba que eu não valorizo as mesmas coisas que ele valoriza, eu não valorizo as mesmas coisas que você valoriza, e daí que a nossa comunicação ela perde a efetividade, tá? Então, quando eu penso na descoberta do outro, vamos pensar naqueles conjuntos de matemática, né, onde você tem um elo e um outro elo, e há entre esses dois elos uma interseção, né? Como, por exemplo, a gente pode trazer grupo dos números inteiros, né? E grupo dos números, vamos dizer, pares, né? E aí, entre o grupo dos números pares, né, há uma intersecção dos números que são múltiplos de 2, né? Podemos fazer aqui rapidamente esses elementos, né? Então, o números pares está dentro dos números inteiros, ou números inteiros está dentro dos números pares, isso, e os números múltiplos de 2 está dentro dos dois conjuntos. Ele faz uma intersecção entre os dois conjuntos, certo? Isso pode não ter ficado claro agora, mas eu também acabei de pensar nisso aqui. Posso estruturar isso melhor depois, tá? Mas aí você deixa aí nos comentários. O fato é que quando eu entro no mundo do outro, quando eu descubro o outro, eu preciso entender vamos lá, o que é descobrir o outro, né? Entender quais são as suas estruturas de valores, né? Ou seja, isso vale para muitas coisas, mas um exemplo que me vem muito à cabeça, que as pessoas falam bastante, é sobre as linguagens do amor, né? Ou seja, como o outro percebe o amor, como o outro percebe o carinho, como o outro percebe o afeto. Ou seja, como o outro valoriza ou percebe o valor que o outro entrega, né? Daí então, a descoberta do outro passa por isso. Entender quais são os elementos que o outro valoriza, né? E que, né, vai ter que começar por algum lugar e que eu também valorizo em alguma medida. Porque, do contrário, se eu ficar só, né, vivendo em função do outro, isso não vai se sustentar muito bem. É uma relação meio narcisista, né? Você há de convir comigo. Então, é necessário narcisista porque eu quero que o outro me ame de qualquer forma, né, a qualquer preço, né, e de alguma forma o outro não faz um esforço para também se aproximar de mim. Então, uma relação, ela é sempre
de mão dupla, né? É sempre uma troca, é sempre um entregar e um receber e vice-versa. Não pode uma pessoa estar o tempo todo entregando e outra pessoa estar o tempo todo recebendo, né? A não ser, claro, sei lá, elas, enfim, há algumas exceções, mas são exceções de incapacidade, né? No geral, até que seja uma criança, a gente vai esperar que ela entregue alguma coisa, a gente quer que ela evolua, que ela cresça, né? Não vamos deixar ela sempre numa condição de passividade, tá? Então, deixando isso aqui claro, então precisamos entender o seguinte: se eu, como ser humano, valorizo um certo conjunto de valores, o outro também, enquanto um outro ser humano, valoriza um outro conjunto de valores, deve haver um ponto em que os meus valores eles se conectem com os valores do outro. E a partir daí, dessa intersecção, nós possamos desenvolver uma interação que seja cada vez mais profunda, porque eu vou, a partir de um momento, de um ponto vamos dizer assim, na nosso conjunto de valores, aprofundar toda a nossa a nossa concepção, né, da existência de nós mesmos. Então, o outro agora não se torna mais um ponto de inferno e de elementos, como é que posso trazer, incomodantes, né? Elementos que me torrem a paciência, né? Esqueci a palavra certa. Mas, em vez de ser uma fonte de desgosto, vai agora ser algo ao qual eu acabe também me reconhecendo e me conhecendo melhor, né? Ou seja, me reconheço frente a certos defeitos e certos valores, virtudes que a pessoa possui, até certas manias, talvez, certas coisas que a gente faz que a gente acha que só nós fazemos, né? E aí, de repente, nossa, eu também faço exatamente a mesma coisa, né? Essas coisas que são engraçadas na convivência humana. Ao passo que também, na medida em que eu vou me permitindo conhecer o outro, eu vou também me permitindo me conhecer mais, tá? Talvez, muitas vezes, o que o outro esconda seja algo em nós que queremos esconder, que nós queremos não nos relacionar. Então, o outro traz isso com ele e por ser talvez uma pessoa externa, né, à nossa consciência, por ser talvez uma pessoa com outros tipos de valoração e observação do mundo, isso caia para ela de uma forma diferente, apareça para ela de uma forma diferente. De maneira que vamos sempre perceber, vamos sempre observar isso como um aspecto que eu rejeito, né? Isso na psicologia é tratado como a sombra que nós queremos rejeitar e que na verdade precisamos integrar. E esse aspecto específico, né, ele é tomado de forma ampla nos filmes, né, Star Wars, né, o próprio Matrix, né, enfim, todos esses filmes que tratam do herói, então tem essa concepção, de alguma forma, o herói precisa integrar a sua sombra, faz parte da sua jornada, né, assim como faz parte do mito lá, do Hércules. Acho que eu posso falar de Hércules em algum momento aqui. Para fechar, Aristóteles fala que nós somos seres sociais, né? E isso ele não é só uma afirmativa de Aristóteles, mas isso é confirmado, né, por vários outros. E de alguma maneira, nós sempre... São as exceções, né, das pessoas que preferem não viver em sociedade, né? Ainda aquelas pessoas que são muito revoltadas em relação ao seu meio, elas têm algumas pessoas que são preferidas, talvez gostem dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, talvez não, mas talvez tenha também algumas coisas às quais ela se apega, né? Seja um aspecto da cultura, seja um aspecto de algo que ele avalia que é mais importante tomar contato através do convívio em sociedade do que sozinho, tá? Então, aí os ofícios também entram muito nessa linha, tá? Por exemplo, eu aqui enquanto professor, eu estou falando para alguém que está me escutando, né?
para que eu seja um professor, eu preciso de um aluno, pelo menos. Se, né, o professor nasce quando nasce o aluno, eles nascem simultaneamente, né? Assim como o pai nasce quando o filho nasce, simultaneamente, né? E, tá, enfim, porque eu já ia derivar. Mas o fato é que as relações, elas permitem que nós potencializemos as nossas capacidades. Então, todo mundo sabe que quem ensina, no fim das contas, é quem mais aprende, né? E por quê? Porque precisa pensar no outro, precisa pensar no outro universo, que ainda não tem ou não adquiriu a mesma consistência, o mesmo arraigamento, né, nos assuntos que a pessoa que está proferindo, que está transmitindo o que sabe, né? Ainda que seja pouco, tá? Vai saber esse pouco melhor. E também é difícil dizer, né, sabe pouco, sabe muito, isso é muito relativo. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, todas as atividades na vida permitem com que nós desenvolvamos em nós o nosso coração, a nossa generosidade, um aspecto, né, da divindade que está relacionada com a caridade, com a benevolência, com o amor divino por todas as criaturas. Então, é difícil entender o amor de Deus, né? Muito difícil. Mais difícil ainda seria se nós não nos importássemos com ninguém, né? Então imagine que fôssemos só nós, né, numa natureza, só nós assim, cada um sozinho, né? É uma natureza que é dura, selvagem, né? De certa forma até hostil em muitos aspectos, para entender como que Deus opera em sua magnanimidade benevolente e em seu amor. Seria muito mais difícil, né? Então, o outro é um outro que é igual a mim em muitas medidas, né? Que o outro é alguém que eu posso oferecer o que eu tenho de melhor. E esse oferecer o que eu tenho de melhor tem muito a ver com o amor, com a generosidade, com a nossa capacidade de estar sempre fortalecendo as relações e progredindo, né? Nos tornando cada vez mais humanos. Então, é de se pensar, né? O inferno não são os outros, o inferno ele está em mim, né? E de alguma forma eu projeto no outro. E se ele tem os seus problemas, que deve ter mesmo, eu não tenho como fazer nada a não ser resolver os meus problemas. Quanto mais eu consigo resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, mais o outro me parece menos problemático, mais o outro deixa de ser um problema e passa a ser alguém que também tem as mesmas dificuldades que eu tenho, né? Acaba sendo um irmão de luta, né? Como uma espécie de espartano que está lutando lá contra as linhas intermináveis de persas, né? E de alguma forma o autoconhecimento, né, e o desenvolvimento da vida interior passa por isso, por lidar com inumeráveis fileiras de defeitos que vão se apresentando como persas numa linha de batalha, né? Claro que porque você chega num momento em que simplesmente as coisas vão acontecendo assim, você vai sendo soterrado por elas, né? E você tem que continuar lutando, porque, olha, é difícil a vitória, né? Mas ela é possível. E não devemos desistir em nenhum momento. Continuar sempre lutando, sempre lutando. E o outro nesse processo é um aliado. Seja quanto alguém que vá me ajudar efetivamente a superar certas coisas, a superar certos desafios, seja como um espelho ao qual eu não devo seguir, né? Um exemplo do que não fazer, né? Sempre bom. É sempre muito bom falar sobre isso, né? Porque a gente sempre acaba, em algum momento do vídeo, em algum momento do discurso, acaba sempre jogando, né, a responsabilidade sobre o outro. Isso é um aspecto meio mecânico, né? Meio que a gente carrega, né? De, pô, ter um problema, o outro aqui é o culpado, né? Mas na verdade nós somos 100% responsáveis por aquilo que nos acontece, tá? Então nunca se esqueçam disso, né? Nunca
terceirizem as suas responsabilidades e nunca vejam o outro 100% como um inimigo. Também não romantizem as suas dificuldades, mas também não o tratem como uma espécie de carrasco das suas desgraças, né? Tá bem, vamos ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, qualquer coisa, né, pergunta aí embaixo, tá bem? E eu tenho os livros na descrição, caso você se interesse por alguns livros que eu falei aqui, tá bem? E ainda ajuda o canal. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.